Esse é o vídeo número 26 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 124 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Segundo, dos motivos da nossa esperança. Primeiro motivo: as promessas de Deus. A Sagrada Escritura oferece, a cada página, por assim dizer, os mais poderosos motivos para uma confiança inabalável em Deus. Aí vemos que Deus promete a cada um que pede e espera a salvação eterna, assim como todos os auxílios necessários. Todas as coisas que pedirdes, orando, crede que as recebereis e elas vos serão concedidas. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Todo aquele que pede, recebe. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 8. O Senhor é o protetor de todos aqueles que esperam nele. Salmo 17, versículo 31. Olhai para todas as nações e sabei que nenhum dos que esperam foi jamais confundido. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 11. Aqueles que confiam em vós não são confundidos. Salmo 24, versículo 3. Em vós, Senhor, esperei, não serei confundido eternamente. Salmo 70, versículo 1. Porque esperou em mim, eu o livrarei e o glorificarei. Salmo 90, versículo 14. Em verdade vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-la dará. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 23. Estas, como inúmeras outras promessas, são dirigidas a todos os homens, sem exceção. E como a Escritura atesta, passarão o céu e a terra, mas não as promessas e palavras de Deus. Retenhamos indeclinavelmente a confissão de nossa esperança, pois fiel é aquele que nos prometeu. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Segundo motivo: a vontade de Deus de salvar todos os homens. Deus ama todas as suas criaturas. Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do que criastes. Livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 23. Ora, segundo São Agostinho, comentário sobre o Salmo 121, todo amor possui sua virtude e não pode ficar inativo, donde se segue que o amor contém em si mesmo necessariamente a benevolência, e que uma pessoa que ama não pode deixar de fazer bem à pessoa amada, quando isso está em seu poder. O amor se esforça em executar o que considera bem para a pessoa amada, diz Aristóteles, Retórica, livro 2, capítulo 5. Se Deus, pois, ama a todos os homens, deve também querer que todos consigam a bem-aventurança eterna, que é o único e sumo bem do homem, já que ele é o único destino e fim para o qual fomos criados. Agora tendes por vosso fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 22. Calvino proferiu uma blasfêmia execrável ao afirmar que Deus criou alguns homens expressamente para precipitá-los no inferno. Chegou mesmo a dizer que o próprio Deus obriga tais homens a pecar para poder condená-los. Deus quer indubitavelmente que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele declara que deseja a conversão e salvação dos mesmos ímpios que, certamente, mereceriam a morte eterna. Vivo eu, diz o Senhor, que não desejo a morte do ímpio, mas que se converta de sua vida e viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Tertuliano faz observar que Deus, com as palavras vivo eu, faz um juramento, para que creiamos nele sem hesitação. Por isso o sábio Pelávio se admira que ainda assim. Está gostando do canal Audioteca Católica?
Então não deixe de inscrever-se no canal e deixar seu like para que outras pessoas possam se beneficiar com essas maravilhosas meditações. Por isso o sábio Pelávio se admira que ainda se possa duvidar dessa verdade, de Deu, livro 10, capítulo 15. Se é lícito, diz ele, interpretar em outro sentido um texto tão claro da Sagrada Escritura, que é confirmado por um juramento do próprio Deus, o que haverá então na mesma Escritura, em matéria de fé, que não possa sofrer uma outra explicação, mas porque deseja nosso Senhor tanto que os homens se salvem, porque os criou por amor e por um amor que lhes dedica desde toda a eternidade. Eu te amei com um amor eterno, e por isso, compadecido de ti, te atraí a mim. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Na epístola de São Pedro temos que o Senhor, conhecendo a fraqueza do homem, tem paciência com os pecadores e não quer que eles se percam, mas que façam penitência por seus pecados e se salvem. O Senhor procede com paciência por causa de vós, não querendo que alguns se percam, mas sim que todos façam penitência. Segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 9. Numa palavra, Deus quer salvar a todos, se há infelizes que, por seus pecados, o obrigam a lançá-los no inferno, dirige-lhes esta queixa paternal, chorando de compaixão. Por que quereis morrer, casa de Israel? Convertei-vos e vivei. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Por que quereis perder-vos, meus filhos, e lançar-vos no suplício eterno? Se fostes tão infelizes por me abandonardes antes, voltai-vos agora contritos a mim, que vos darei novamente a vida que perdestes. Dize-me agora, alma cristã, se é ou não verdade que Deus deseja a tua salvação. Nunca, pois, deves deixar escapar de teus lábios palavras como estas: quem sabe se Deus quer que eu me salve? Quem sabe se é sua vontade condenar-me por causa das ofensas que lhe tenho feito? Deves sempre refletir sobre tais pensamentos, pois é certo que Deus te assiste com sua graça e te convida encarecidamente a seu amor. Terceiro motivo: os merecimentos de Jesus Cristo. Já antes de aparecer neste mundo o divino Redentor, nele colocava Davi toda a sua esperança. Em vossas mãos encomendo o meu espírito, vós me remistes, Senhor, Deus da verdade. Salmo 30, versículo 6. Com quanto maior razão devemos pôr nossa confiança em Jesus Cristo, depois de ter ele vindo e consumado a obra da nossa redenção. Cheio de confiança, cada um de nós deverá dizer, e não cessar de repetir com o rei profeta: Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito, vós me remistes, Senhor, Deus da verdade. Se temos justos motivos de temer a morte eterna por causa de nossos pecados, achamos razões ainda mais poderosas para esperar a vida eterna nos merecimentos de Jesus Cristo, que tem maior virtude para nos salvar do que nossos pecados para nos perder. Pelo pecado, merecemos a morte eterna, mas o Salvador veio em nosso auxílio, diz o profeta Isaías, Isaías capítulo 53, versículo 4. E tomou sobre si todas as nossas culpas, para satisfazer por elas por meio de sua paixão. Em verdade, ele sofreu as nossas enfermidades e se sobrecarregou com nossas dores. No momento infeliz em que pecamos, escreveu Deus a sentença de morte eterna contra nós, que fez, porém, Jesus Cristo. Tomou esse decreto de condenação, diz o apóstolo, apagou com seu sangue, pregando na cruz, para que nunca o pudéssemos contemplar, sem, ao mesmo tempo, vermos a cruz em que o destruiu, a fim de recuperarmos, por essa maneira, a esperança do perdão e de nossa eterna salvação. Destruindo o quirógrafo do decreto que nos era adverso, o pôs de lado, afixando na cruz. Carta aos Colossenses capítulo 2, versículo 14. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para alcançarmos misericórdia e obtermos graça. Carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 16. O trono da graça é a cruz, sobre a qual Jesus se assenta como sobre um trono, para conceder a todos que recorrem a ele graça e comiseração. Devemos recorrer a ele,
agora que podemos achar os auxílios necessários para a salvação, porque, do contrário, chegaremos tarde e suplicaremos em vão. Corramos, portanto, à cruz de Jesus e abracemo-la com grande confiança. Não nos aterrorizemos com a nossa miséria, pois em Cristo encontraremos todas as riquezas e graças. Eu agradeço sempre a Deus por vós, diz o apóstolo, porque em todas as coisas fostes enriquecidos nele, de sorte que nada vos falta em graça alguma. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Os merecimentos de Jesus nos abriram os tesouros de Deus, conquistando-nos um direito sobre todas as graças que podemos desejar. São Leão nota que as vantagens que Jesus Cristo nos alcançou por sua morte são muito maiores que os prejuízos que o demônio nos causou pelo pecado. São Paulo ensina igualmente que o dom que nos foi feito por meio da redenção é muito maior que a perda que sofremos pelo pecado. Não acontece, porém, com o dom o mesmo que com o delito. Onde abundou o delito, superabundou a graça. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 15. Por isso, o Salvador nos exorta a esperarmos todas as graças por seus merecimentos. Ele nos ensina o modo pelo qual poderemos obter tudo de seu eterno Pai. Em verdade vos digo, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-la dará. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 23. Aquele que até seu próprio Filho não poupou, mas entregou por todos nós, como não nos deu também com ele todas as graças? Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 32. O apóstolo afirma que Deus nos deu tudo, dando-nos seu Filho, sem excetuar uma só graça. Nem o perdão de nossos pecados, nem a perseverança final, nem o amor divino, nem a perfeição e o próprio céu. É só pedir as suas graças. Deus é rico para todos que o invocam. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 12. Não nos esqueçamos, diz o venerável João de Ávila, que entre o Padre eterno e nós existe um mediador, Jesus Cristo, ao qual estamos unidos por laços de amor tão fortes que nada nos pode separar dele, a não ser que nós mesmos rompamos essa cadeia com o pecado mortal. O sangue de Jesus clama e pede misericórdia para nós. Ele clama tão forte que o grito de nossos pecados não é ouvido. Ninguém, pois, se perde por falta de satisfação, mas porque deixa de aproveitar da reparação feita por Jesus Cristo pela recepção dos santos sacramentos. Jesus se encarregou de remediar os nossos males, como se fossem seus próprios. Ele, que era inocente, tomou sobre si os nossos pecados e pediu perdão por eles, e isso fez com tanta instância como se rogasse por si mesmo. Alcançou o que desejava. Deus quis que ficássemos tão intimamente unidos a Jesus, que não pudesse ser amado sem o sermos também, nem odiado sem que ele o seja igualmente. Ora, Jesus não pode ser odiado. Logo, nós também seremos amados enquanto estivermos unidos a Jesus pelo amor. Jesus nos pode merecer muito mais eficazmente o amor de seu Pai que os nossos pecados, a ira de Deus, já que Deus nosso Senhor muito mais ama seu Filho do que odeia o pecador. Jesus disse a seu Pai: Pai, desejo que aqueles que me destes estejam comigo onde eu estiver. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 24. Visto que o amor é mais forte que o ódio, ele ganhou a vitória. E nós fomos perdoados e agraciados com o amor de Deus. Uma união tão forte de amor nos dá a certeza de que Deus nunca nos abandonará. Poderá talvez esquecer-se uma mulher de seu filho. E se ela o esquecesse, eu não me esquecerei jamais de ti. Diz o Senhor no profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 13. Eis que te trago escrito em minhas mãos. O Senhor nos escreveu em suas mãos com o seu próprio sangue. Nada, pois, nos poderá inquietar, já que é com essas mãos que ele ordena e dirige tudo, com essas mãos que foram pregadas no madeiro da cruz em testemunho de seu amor para conosco. Canal Audioteca Católica, inscreva-se. Quarto motivo, a intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima. São Bernardo diz que, como há um só acesso ao Pai, que é por seu divino Filho,
o mediador de justiça, assim há um só ingresso para chegar ao Filho, que é sua Mãe Santíssima, a mediadora da graça, que, por sua intercessão, nos obtém as graças que Jesus Cristo nos mereceu. Por meio de vós, que achastes a graça, ó Mãe da salvação, podemos encontrar acesso junto ao Filho, para que nos acolha aquele que, por intermédio vosso, nos foi dado, sermão no advento do Senhor segundo. Assim, todos os bens que recebemos de Deus nos vêm por intercessão de Maria. E por que isso? São Bernardo responde, porque essa é a vontade de Deus. São Agostinho, do Estado da Virgindade, capítulo 6, nos indica a razão especial desse privilégio de Maria, dizendo que ela pode ser chamada, com todo o direito, nossa mãe, visto ter cooperado por seu amor para nos dar a vida da graça e fazer-nos membros de Jesus Cristo, nosso chefe. Como Maria cooperou para o renascimento espiritual dos fiéis por meio de seu amor, é vontade de Deus que ela, por meio de sua intercessão, concorra para que eles consigam a vida da graça neste mundo e a vida da glória no outro. É esta a razão por que a Igreja quer que a saudemos precisamente como nossa vida, nossa doçura, nossa esperança. Seguindo este princípio, São Bernardo nos amostra recorrermos sempre a esta Divina Mãe, visto que suas súplicas serão sempre atendidas. Dirigi-vos a Maria, são palavras suas, sermão sobe as águas. Eu digo sem temor, o Filho atenderá sem dúvida alguma a sua mãe. Ó meus filhos, ela é a escada da salvação para os pecadores, ela é a minha maior esperança. Ela é o fundamento de toda a minha confiança. Ele a chama a escada dos pecadores porque, assim como numa escada não se atinge o terceiro degrau sem tocar no segundo e este sem servir-se do primeiro, também só se chega a Deus por meio de Jesus Cristo e a Jesus Cristo por meio de Maria. Além disso, o santo a chama sua única esperança e o fundamento de sua confiança porque, segundo sua convicção, quer Deus que passem pelas mãos de Maria todas as graças que pretende conceder-nos. Tende, pois, sempre confiança, ó filhos de Maria. Sabeis que ela recebe por filhos todos aqueles que o desejam ser. Ânimo, portanto, e confiança, pois, como podeis temer perder-vos se uma tal mãe vos defende e protege? Quem ama esta boa mãe e se coloca sob sua proteção, deve exclamar com São Boaventura: eu me rejúbilo e alegro, pois minha sentença depende da de Jesus, meu irmão, e de Maria, minha mãe. Oração 51. O mesmo pensamento enchia de alegria e consolação a Santo Anselmo. Ó feliz confiança, ó seguro refúgio, a mãe de meu Deus é também minha mãe. Com quanta segurança posso eu esperar, por conseguinte, minha salvação, já que ela depende da decisão de um bom irmão e de uma mãe misericordiosa.